E aqui no estúdio a gente recebe a consultora jurídica Lidiane, que é especialista em direito condominial e tem tirado dúvidas sobre esse assunto. Então mande a sua pergunta para cá no DDD 12, número 981352908. Lid, já tem mais gente participando. O Edson de Curitiba faz algumas perguntas, eu vou falar conforme se for, você vai respondendo. Ele pergunta por que o IPTU é pago pelo locatário, por que as imobiliárias consultam restrição, sendo que elas também não podem impedir o acesso à moradia, e como é que fica o papel do Cresce nesses casos? Você consegue responder algumas dessas perguntas? Então, o IPTU é porque fala mesmo na lei que é responsabilidade, no caso de locação, do inquilino. A menos que o contrato disponha alguma coisa diferente, às vezes dependendo da negociação, que se o contrato dispuser diferente, ok. Se não, é quem utiliza o imóvel mesmo que paga, tá? Que é responsável. Então isso é lei. Isso. Agora, qual foi a outra pergunta? Por que as imobiliárias consultam restrição se não podem impedir a moradia? Então, na realidade, elas não podem impedir, mas elas podem indicar para o proprietário, olha, essa pessoa tem restrição, está acontecendo isso, porque é um direito também do proprietário fazer uma pesquisa para a pessoa que ele está locando, né? Então, às vezes a pessoa está com muito problema, está com o nome sujo, vê que tem ação, muitas vezes vê, acabou de ser despejado de um outro imóvel. Ele tem sim o direito de falar, olha, não vou locar, não precisa justificar, não precisa expor a pessoa talvez, né? Mas falar, não quero, não aceito, é um direito do proprietário sim, essas informações. Porque senão é um indicativo que ele pode ali ficar sem receber, né, o valor do aluguel e tudo mais. Isso acontece, infelizmente, assim, tem gente que acaba indo de um lugar para o outro, né? E fica devendo em vários, Já tive clientes até que, assim, souberam, aquele inquilino deu tanto problema em um condomínio, por exemplo, e saiu. E o síndico ficou sabendo para onde ele ia mudar e já entrou em contato com outro síndico para avisar o proprietário, porque às vezes não é só deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar o condomínio, causa confusão no condomínio e acaba ficando pouco tempo em cada lugar e vai mudando. Então é importante mesmo que seja feita essa pesquisa, tá? Ok. Uma pessoa que não quis se identificar, ela pergunta quantas vezes uma pessoa pode ser síndico e ela diz que o nosso, lá, né, o deles, está no 3º mandato seguido. Tem alguma regra estabelecida? A convenção pode falar só por 2 mandatos ou permite só uma reeleição. A convenção é que vai ditar, né? Isso. Agora, se não falar nada, e se a pessoa realmente se candidatar e for eleita, pode ir por 3, 4, 5 vezes, não tem problema nenhum. Como faz para se tornar um síndico? Que documentos a pessoa pode apresentar? Ela precisa também seguir algumas regras, como, por exemplo, ser proprietário de um apartamento ou pode ser um inquilino? Então, normalmente assim é proprietário, mas pode também ter uma figura muito atual que é o síndico profissional. Então, normalmente a convenção fala que o síndico pode ser condômino ou não, que daí entra a contratação de um síndico de fora, porque muitos condomínios hoje em dia, ainda mais os grandes, né? Contratam, né? Contratam uma pessoa de fora, tem empresas que fazem isso para serem síndicos. Então, na realidade, quando é uma empresa, pode ser feita uma licitação, então o conselho normalmente entrevista os candidatos, faz pesquisa também no mercado. Se é condômino, não tem muita exigência. O que é bom? Lógico, não estar inadimplente, isso é bem assim, né, importante. Algumas convenções falam também que a pessoa não pode ter, o candidato não pode ter ficado devendo condomínio nos últimos 2 anos, tá? Porque é aquela coisa, ele vai cobrar os outros, então ele tem que estar tudo em dia, né? Então, mais ou menos as regras básicas são essas quando é um condomínio, né? Estar adimplente. E se são empresas, é sempre feita uma pesquisa de mercado, de preço, de avaliação de outros clientes. E quando não é um síndico profissional, que tem um salário e é uma pessoa que mora no condomínio, qual é o benefício que ela tem? Ela tem um salário também ou ela deixa de pagar o condomínio, por exemplo? Pode ser também, depende da convenção. Ela pode ter a isenção, que a gente chama, que é não pagar a cota de condomínio, ou pode ter a remuneração. Alguns condomínios grandes têm a isenção e a remuneração. E a convenção fala, isso pode ser decidido em assembleia. Então vamos supor, o condomínio está passando por uma fase difícil. Então vamos dar só a isenção para o síndico e não a remuneração. Tudo isso vai depender ali da convenção. Do que a convenção prevê e do que for decidido na assembleia também.